Boa noite a todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva Gurupi. Estamos aqui com mais um episódio especial. Tenho certeza que vamos trazer bastante conteúdo aqui para todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva. Vou estar passando aqui para o nosso convidado estar se apresentando, Josué Gomes, onde ele tem a oportunidade de estar falando um pouco da trajetória de vida dele, a sua carreira também, que ele exerce na Polícia Civil. O senhor está com a oportunidade. Boa noite, Alan. Boa noite a todos os telespectadores do canal Podcast. Uma satisfação e uma honra ter recebido o convite para estar aqui hoje, levando um pouquinho da nossa história. Fiquei muito feliz, Alan, com o seu convite, e quando tu me contou como que seria o desenrolar do pod, e aí a gente inicia com a apresentação, né? Josué Gomes, como o senhor já falou, sou policial civil desde o ano de 2005, morador de Gurupi desde 1998, quando aqui cheguei aos 14 anos. Cheguei com 14 anos, a gente veio família, pai, mãe e 7 irmãos, 7 comigo, né? Eu me lembro perfeitamente aquele dia que foi marcante, era o dia 1º de janeiro. Eu não consigo recordar se era um domingo, ou era um domingo ou uma segunda, não recordo o dia da semana, mas era o dia 1º de janeiro de 1998. E aí nós chegamos vindo naquele famoso pau de arara. O pessoal já ouviu falar muito nesse termo lá do Nordeste, né? A gente veio de Augustinópolis, lá no Bico do Papagaio, região extremo norte do Tocantins. Uma pobreza tremenda. E aí nós viemos em cima do caminhão, junto com a mudança, inclusive, a mãe com 2 irmãs na cabine do caminhão, junto com o motorista, e o pai com os restantes dos filhos masculinos no interior da carroceria, debaixo de uma lona ali, entre os poucos objetos que a gente tinha. E aí chegamos aqui em Gurupi, no Pedroso, lá no setor Pedroso, foi o primeiro bairro que a gente morou. Viemos com muita dificuldade, mas fomos bem recebidos pela população de Gurupi, em especial pelo público evangélico. Meu pai já era evangélico desde os 15 anos, e aí nós fomos recebidos aqui pelo pastor saudoso Manuel Martins da Rocha, falecido há muito tempo, que nos recebeu e nos estendeu a mão. Foi quem nos ajudou bastante aqui em Gurupi. Nos 3, 4 primeiros meses a gente teve dificuldades, mas com o auxílio dele conseguimos superar. Fomos ajudados inclusive com cestas básicas lá do departamento social da igreja, que chama DASE. E olha aí uma coisa interessante, é um trem que eu não esqueço nunca, que a gente sempre é grato. Esse departamento DASE, do qual nos alimentou quando a gente aqui chegou em Gurupi, hoje o meu pai é diretor dele, é o pastor diretor desse departamento, e ele tem estendido a bênção a pessoas que estão na mesma situação que nós chegamos aqui em Gurupi, que passam por dificuldades financeiras, que têm a necessidade do alimento dentro de casa e não conseguem pôr. E ele passou da situação de atendido e hoje atende essas pessoas mais carentes em Gurupi. E aí chegamos, 98, aos 14 anos, e a escadinha. Eu era o segundo mais velho, tinha 2 mais velhos, um mais velho que eu, na verdade, e aquela escadinha, 15, 14, 13, 12, e por aí vai. O mais novo era o Jairo eu acho que tinha seus 8, 9 anos. Mas todos ali crianças e todo mundo adolescentes, né? Criança e pré-adolescente, né? Então assim, era uma situação bastante complicada, os pais desempregados. E aí, graças a Deus, com o auxílio da igreja, do pastor Moisés, e depois com a bênção de Deus sobre as nossas vidas, a gente, lógico, que passou pelos problemas de dificuldades, 1 ano, 2 anos aí de dificuldades tremendas, até que meu pai assumiu um departamento teológico lá, que dava cursos teológicos em Gurupi, o Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão. A gente começou a dar uma melhorada a partir dali. E aí os filhos botou para estudar, a gente foi estudando, vencendo na vida, terminamos o 2º grau. Os que conseguiram fazer faculdade particular, pública, fizeram faculdade, outros que não conseguiram, que foi o meu caso, começou a trabalhar. E aí eu me lembro que eu trabalhei de atendente de lanchonete, empacotador de supermercado, trabalhei de cobrador, mas sempre ganhando bem menos que um salário, né? E aí eu via Gurupi, uma cidade que tinha recebido a gente até de braços abertos e que a gente estava prosperando, mas eu via que Gurupi não estava me gerando oportunidades enquanto adulto. Quando eu completei ali meus 18 anos, que terminei o ensino médio, eu via que precisava fazer alguma coisa para
para mudar a realidade. Foi quando eu tive que sair de Gurupi. E aí eu saí de Gurupi, eu fui morar em Palmas. Palmas eu fiz um curso lá, consegui fazer um curso de eletricista e trabalhei de eletricista, depois morei em Arraias, até que no ano de 2005 fiz o concurso da Polícia Civil, e aí passei nesse concurso da Polícia Civil e eu estou aqui até hoje exercendo as minhas funções com tranquilidade, para honra e glória de Deus. Josué, e quando surgiu essa vontade de passar nesse concurso, se tornar um policial, assim, foi a família, foi o pai do senhor que indicou? Sim, eu contei que a gente chegou desempregado aqui, né? Realmente sim, mas o meu pai já havia sido policial civil lá em Augustinópolis. Ele era policial contratado. Naquele tempo era muito comum isso, carteira assinada inclusive. Ele entrou no ano de 1992, foi contratado pelo Estado, carteira assinada como escrivão de polícia, ficou até 94 e aí passou num concurso em 94 e ficou de 94 a 98. E esse concurso estava sendo questionado na justiça quando foi em 96, ficou até 96. No final de 96 e início de 97, quando o concurso estava sendo questionado na justiça, foi derrubado pela justiça, e aí ele e outros tantos foram exonerados da função em razão da decisão judicial. Mas eu cresci ali até meus 13, 14 anos, foi quando a gente chegou em Gurupi, vendo ele desempenhando a função de policial civil. Então assim, me inspirou sim, a gente tinha esse desejo. E aí no ano de 2005, inspirado nele, lógico, eu fiz o concurso, passei. E aí fui evoluindo dentro da carreira, estou hoje aqui, tem muitas histórias, inclusive, da trajetória dentro da Polícia Civil, trajetórias altas e baixas, muitas operações aí que foi palco aqui em Gurupi, que deu muito orgulho para a gente de participar delas. Então, foi inspirado nele, sim, que eu decidi entrar para a Polícia Civil. Se tivesse aí até alguma história dessa que o senhor pudesse contar para nós aí? Da carreira policial, né? Tem alguma história dela? Então, cara... entrei em 2005 e aí no início, mesmo tendo vocação, né, eu sentia que tinha vocação, mas no início eu fiquei meio assim, sem saber, inexperiente, né? O Estado vai lá, te dá uma academia de 3 meses e já te joga no ninho das cobras, por assim falar. Vai lá e se vira, vamos pegar bandido, vamos resolver o problema da cidade. Aí eu falei, cara, será que realmente isso é pra mim? Até que depois eu peguei o ritmo da coisa, consegui. E aí foram várias operações, trabalhei no sistema prisional também, onde tiveram muitas coisas ruins, enfrentamos rebeliões, fugas. E quando eu passei para a área operacional, operações que me marcou bastante. A gente teve no combate ao tráfico de drogas, onde a gente apreendeu um avião aqui em Gurupi, um avião de uma quadrilha internacional. Depois foi descoberto que eles faziam transporte de drogas, trazendo da Bolívia e Venezuela, e paravam em Gurupi para abastecimento das aeronaves, e daqui levava para São Paulo ou para outro porto do litoral brasileiro, e aí mandava para a Europa. Além de abastecer São Paulo, Rio de Janeiro, era mandado também para a Europa. A gente descobriu isso depois nas operações. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu pegar uma dessas aeronaves, né? Recebemos a informação que Gurupi estava sendo rota do tráfico internacional de drogas. A gente passou, fez os levantamentos e num dia deslocamos, foi identificado a pista clandestina de pouso e a gente deslocou até essa fazenda. Chegando lá, foi constatado que o avião estava sendo desmontado e a gente apreendeu naquele dia os mecânicos que estavam desmontando o avião, um dos membros líderes da quadrilha, e conseguimos também apreender 418 quilos de pasta base de cocaína, o que à época foi avaliado aí em mais de 50 milhões de reais de prejuízo ao crime. Essa foi uma das que mais marcou, mas eu considero a mais marcante, aí eu acho que é a que está mais fresca na cabeça do gurupiense, foi o assalto ao Banco do Brasil, né, que nós tivemos no ano de 2017. Aquela lá foi marcante, cara. Eu me lembro bem, eu estava em casa, já estava em casa dormindo, eu tinha saído da igreja, e aí fui para casa dormir, já por volta de, acho que já eram umas 10 da noite. A gente ouvia os estampidos, mas na minha imaginação era fogos de artifício, porque estava tendo uma festa religiosa na cidade, inclusive. Mas aí de repente o telefone começou a tocar, uma ligação, duas ligações, e eu
pá, resolvi atender, né? Quando atendi, o colega falando, bora, assalto, tá tendo assalto no banco. Eu, na hora, eu não acreditei. Falei, não, tá brincando. Ele, moço, tá tendo assalto ao banco. Quando eu liguei a internet, 1 milhão de mensagens de tudo que é grupo. Grupo da polícia, grupo da cidade, o pessoal falando e já mandando foto de carros incendiados na cidade. E aí eu nunca tinha passado uma situação daquela. Eu falei, vamos lá, né? Vamos pra cima. A Polícia Civil, infelizmente, é uma polícia que melhorou bastante, mas na época a gente não tinha estrutura. Tinha uma estrutura razoável, mas não era tanta. E eu lembro que eu falei, vamos pra cima. E pá, vesti meu uniforme ali e peguei o colete. Falei, arma longa, cadê? Tem arma longa não, pistola. Botei a pistola na cintura com os 4 carregadores. Corremos lá pra central de flagrantes para ver se tinha arma longa lá. E aí chegando na central a gente conseguiu pegar a arma longa, mas ainda assim não dava nem para brincar com os assaltantes, porque enquanto a gente tinha arma longa, carabina calibre 40 e submetralhadora também calibre 40, os caras estavam de fuzil 5.56, fuzil 7.62, uma metralhadora 7.62, então assim, não dava para você chegar. E também os caras estavam com refém, né? Aí tu fala, pô, e agora o que eu faço? Mas... Uma coisa que a população não entendia naquela época, alguns ficavam falando, a polícia, cadê, não sei o quê. Não poderia ter aquele confronto naquela hora, né? Teve muito isso. Nos grupos mesmo o pessoal tava falando, a polícia tá com medo. Eu falei, não, gente, a gente tem que entender que não é assim. Os caras, os criminosos estavam... Depois que a gente descobriu que seria um grupo de 12 pessoas, mas até então as conversas que saíam eram, tem 30 homens, 35, 40 homens, armados com armas de grosso calibre e com a barreira de refém humano na frente. Então, assim, se a polícia chega e há um confronto entre assaltantes e polícia, com certeza haveriam mortes de policiais, de bandidos e muito mais de reféns, pessoas que estavam de reféns de escudo humano daqueles criminosos. Eu lembro também que surgia muito, na mesma hora, muitas notícias falsas, né? Até, eu acho que tinha até um que estava preso, alguns falavam que estavam indo resgatar ele, tiveram até que tirar uma foto dele e espalhar, né? Teve também. Mas foi até compreensível essa, porque foi interessante esse assalto, foi uma coincidência tremenda. Esse cara que estava preso, ele é o falecido já, Neudo Pipoca, é um cangaceiro nordestino que já desde novo fazia assaltos em Gurupi, no Brasil. E aí, por coincidência, o dia que esse cara foi preso, ele ia passando em Gurupi, a PRF abordou o carro e na revista pessoal localizou ele que estava com um mandado de prisão. E aí ele vai preso por volta de 13 horas da tarde. No mesmo dia, à noite, ocorre esse assalto. Inclusive, inicialmente achou que fosse o resgate dele, depois que configurou seu assalto. Lá na frente descobriu-se que não tinha nada a ver a equipe que assaltou com a dele. Mas aí ficou esclarecido só depois. Até então, até mesmo nós policiais achávamos, cara, é a equipe do Neudo Pipoca, os caras do Pipoca vão vir, vão fazer o assalto e vão resgatar o cara também. Aí teve reforço lá na unidade prisional, enquanto outras equipes foram para campo tentar combater os criminosos. Combater de que forma? Igual tu falou, né? A gente não pode fazer um conflito direto. Aí houve primeiramente um cerco policial, a polícia militar fez o cerco das saídas da cidade, juntamente com a equipe de policiais civis. Logo, pouco tempo, uma hora e pouquinho, chegou policiais militares do Goiás, policiais militares de Palmas, equipes da Polícia Civil de Palmas, a exemplo da DENARC e do GOT, que é o Grupo de Operações, e a gente montou um cerco em todas as possíveis rotas de fuga da cidade. Para nossa surpresa, a equipe da Polícia Civil, juntamente com uma guarnição da PM, a gente se deslocou para a saída do trevo da Rua 7, né? Imaginando que poderia ele sair de lá. E aí nós estamos lá, montando estratégias, decidindo o que fazer. Quando passado 10 minutos, o colega sugeriu, não, vamos para o banco, vamos caminhar no banco de pé aqui, sentido ao banco, e ver se a gente consegue localizar os caras. Quando a gente montou a equipe, falou, vamos lá, e caminhou no sentido da Rua 7, avistou as caminhonetes vindo de lá para cá. 2 caminhonetes, 3 caminhonetes, e com o pessoal em cima e os malandros dando tiro para cima. De imediato a gente recuou, e aí, para nossa sorte, ali no trevo da Rua 7 tem aquele maquinário que faz conserto de máquinas agrícolas, tratores. A gente se ocultou atrás desses tratores, imaginando que a partir dali poderia realizar um confronto sem prejudicar os reféns, mas não teve como.
Os reféns estavam na frente dos bandidos. Os caras passam por nós, não viu a gente. Quando fizeram o retorno da BR, o farol da caminhonete deles, pá, joga em cima da viatura. Eles sentaram o prego na viatura, meteram o aço para cima da viatura. Só que nós estávamos desembarcados, escondidos nos tratores, não teve problema nenhum, né? E aí, mas serviu para a gente ver pelo menos para onde que eles estavam fugindo. Eles pegaram ali BR, atravessaram a BR, pegaram aquela avenida Sergipe, e aí tocaram sentido aeroporto. Foram embora. Foram para o aeroporto. Que rota louca é essa? Mas aí a gente sempre atrás, e eles jogando Miguelito nas estradas, as viaturas furando pneu, a gente trocava de pneu, e aí eles conseguiram a vantagem, até que sumiram, foram para o mato e a gente não teve mais acesso. Só que, como ali é uma região de muitas saídas e muitas fazendas, nós imaginamos que eles tivessem apoio em alguma fazenda, né? O nosso pensamento foi esse. E aí um colega que faz ciclismo, ele falou, cara, essa rota aqui tem uma saída para BR, ela vai dar lá perto de Cariri. E aí deu aquele know-how, falou, pede reforço para lá. Aí avisou no 190 essa possibilidade. Eles botaram, a polícia militar colocou uma viatura nessa saída lá, sem acreditar, mas botou para resguardar, né? Os policiais de Cariri estavam apenas em 2, chegaram na rota lá, colocaram a viatura atravessada em cima do mata-burro, ligaram o giroflex e saíram de perto, né? Não demorou muito, foi coisa de 10, 15 minutos, o rádio cantou. Ó, tá vindo uns carros aqui com farol e um caminhão na estrada de chão para sair aqui, mas os caras parou, o caminhão parou e os carros recuaram, aí todo mundo correu para cima, né, os caras, né, os bandidos, vamos, aí já choveu de viatura lá na Cariri. Quando chegamos lá, os bandidos tinham saído, viram a viatura, se assustaram, acharam que era muito polícia, né, e correram pro mato, largaram o caminhão e as caminhonetes lá e correram pro mato. A gente chegou, depois de todo o reforço, a gente chegou até o caminhão, e aí dentro desse caminhão foi descoberto quase todo o dinheiro do banco, né? Na verdade, depois, quando foi feita a auditoria, faltou 130 mil reais dos 5 milhões e alguma coisa que foi levado do banco. Foi localizado lá dentro desse caminhão. Localizamos 70 quilos de explosivo, já pronto para detonação. Foi localizado munição, e depois nas incursões foi apreendido também um fuzil que os caras, no desespero, acabou largando lá dentro desse caminhão, né? Aí acharam lá na cabine do caminhão. Aí aquela história da população, a pergunta que tu fez no início, né? Ah, por que a polícia não vai na hora do conflito? Não foi, cadê a polícia? A gente não foi porque tinha refém. Lá no mato, os bandidão lá, que é os bichão, que estavam dando tiro pra cima de fuzil e tudo, com uma viatura, cagaram na roupa e correram pro mato. Largaram dinheiro, munição, arma, explosivo, e fugiram, não quiseram um conflito. Então, não é assim não, a polícia tem sim, não é que nós somos heróis não, isso eu até reprimo quem fala isso, a polícia é herói. Não, a polícia não é herói, mas tem o dever, e eu acho que o sangue ferve também. Na hora que vê uma situação dessa, eu ia perguntar ferve. Como é que o coração fica nessa hora. Você meio que se desliga de tudo e só tá na vontade de resolver a parada. Não, eu quero resolver isso aqui. Aí tu vai para cima, e para nossa graça, os malandros não tiveram coragem de conflito, fugiram, né? Naquele primeiro momento, fugiram, e aí logo chegou o reforço, muita polícia mesmo, mas infelizmente nós não conseguimos capturá-los naquela noite. Mas não ficou de graça também não, a gente foi para cima, depois dentro do caminhão, cara, foi massa, foi interessante. Depois que foi feita a perícia, aí dentro do caminhão tava lá todas as vestimentas e tal, e aí os malandros deixaram um negocinho lá que a gente conseguiu identificar eles através daquele negócio. Eu não vou falar para não dar o X da questão para os próximos que tentarem, mas foi uma bobeirinha que eles fizeram, uma coisinha tão simples que você imagina que não dá em nada. Teve um deles que deixou, e a gente, através daquele papelzinho, conseguiu chegar no primeiro, no segundo e no terceiro, e aí foi gostoso. Caíram todos. Caíram todos na operação, quase todos na verdade, né? Não foram todos não, mas quase todos. Depois que o caminhão foi apreendido, e aí 2, 3 dias depois, a gente identificou, pegou o primeiro lá em Goiânia, foi preso em Goiânia, confirmada a participação dele, esse se entregou, né? Quando viu que tinha perdido, se entregou, e aí através dele, da análise do celular dele, o juiz já havia autorizado, a gente representou pela análise do celular, o judiciário autorizou
através dele confirmou os demais e a gente conseguiu identificar os demais que estavam se ocultando lá no estado do Pará, na cidade de Parauapebas, no Pará. A gente reuniu a equipe, chamou policiais de Palmas, o pessoal da DENARC de Palmas, o pessoal do GOT de Palmas e alguns policiais militares do Goiás que deu suporte pra gente lá na primeira prisão. A gente convidou para a operação, os caras prontamente se propuseram a vir e aí a gente foi. Deslocamos naquele fatídico dia lá, não lembro o dia não, mas era um meio de semana, para a cidade de Parauapebas. Chegando em Parauapebas, 5 horas da manhã, reunimos com a equipe de policiais lá da cidade, policiais civis e militares, e aí eram três casas de alvos, né? Em cada casa a gente previa que tinha 2 alvos. E aí dividiu as equipes, chegando lá em Parauapebas, para a infelicidade dos criminosos, reagiram, né? De 3 das casas, 2 os criminosos reagiram, entrou em confronto com a polícia, mas aí para a infelicidade deles, dessa vez não tinha refém, deu ruim para eles. Vieram a óbito lá naquela localidade. Na terceira casa, o criminoso não estava, havia saído para comprar um café da manhã, e aí quando viu a movimentação, ele deu o pé de novo, fugiu mais uma vez. Mas na casa foi apreendido drogas, arma, munição, e aí a esposa dele estava lá, foi conduzida para a delegacia, foi feito o flagrante dela, e continuamos a investigação. Voltamos para Gurupi, falou, pô, meio triste, né? Faltou mais essa turma aqui, tá, voltamos até contrariado. E a gente chegou em Gurupi, passou o dia descansando, à noite foi comer uma carne assada para comemorar o êxito da operação, quando o telefone toca. Pá, o telefone tocou, epa, o outro alvo está identificado, a localidade dele. Estão na zona rural de Marabá. A gente sabia isso, né? Mas não sabia a localidade 100%. E aí deslocamos para lá. Não, bora, vamos voltar no rastro. Pegou as viaturas, corre para Marabá. Chega em Marabá, não tinha saído o mandado de prisão desses outros 2 ainda, e aí uma equipe do GOT falou, não, mas sem mandado fica ruim, não vamos entrar em outro estado, sem mandado de prisão não dá e tal. Aí os caras optaram por não ir e a gente tocou. Chegando em Marabá, o mandado de prisão tinha saído. Aí deu bom, falou, pô, o mandado foi expedido. Aí imprimimos os mandados e nos deslocamos para a rural, onde eles estavam, né? Para a zona rural, mas não sabia em qual chácara ou fazenda que tivesse. Aí um colega lá da Polícia Militar do Pará se disfarçou de caseiro, botou aqueles trajes de ruralzão, montou na motinha e saiu rodando lá na zona rural, até que num dado momento ele passa numa chácara, viu um carro lá branco, que era a característica que a gente tinha dado. Aí ele olhou bem, pá, placa de Gurupi, Ford Export, placa de Gurupi. Falou, ó, tem um Export aqui, placa de Gurupi. Só que a gente não sabia, não, mas se é de Gurupi, tá, vamos pra cima. Só pode ser esse. Aí corremos para essa chácara lá, no período noturno ainda, a gente esperou anoitecer, depois que ele identificou, esperou escurecer, né? No período noturno a gente chegou. E aí nessa localidade tinha mais 3 indivíduos, 2 que já havia mandado de prisão para ele, um terceiro que a gente não sabia ainda da participação. Da mesma forma, não quiseram se entregar. A casinha de madeira, cara, porque lá é comum no Pará, aquelas casas de tábua, né? A gente cercou a casa e deu os comandos, os caras não quiseram se entregar, não queria sair, não sei qual que era o motivo. E aí, até que num dado momento, teve um deles louco lá que saiu na porta e já saiu atirando contra a guarnição. Acho que ele pagou para ver. Saiu atirando e aí houve o revide, veio a óbito também os 3. Tinha uma mulher, a esposa de um deles estava junto, mas ela se deitou no chão, né? Não foi atingida e tal. Foi conduzida à delegacia, confirmou todo o ocorrido e foi liberada. Mas os outros criminosos que participaram do assalto em Gurupi e reagiram, tombaram. Da equipe identificada, sobrou um. Teve um cara que a gente não conseguiu. Até identificou, mas não conseguiu pegar. Nós fizemos perseguição a ele. Ele era morador de Imperatriz. Inclusive minha cidade, eu sou nascido em Imperatriz. E aí o cara nascido lá em Imperatriz também, residente lá. Eu falei, pô, agora deu bom. Lá eu conheço tudo, vamos pegar o cara. A gente deslocou de Marabá para Imperatriz e aí parece que o bicho lá, protetor dele, foi lá e tocou nele. E aí, corre que estão vindo atrás. Só pode ter sido que o cara esticou. Aí deu a Sailândia e nós atrás. Deu o Santo Inês e nós atrás. A gente conseguiu perseguir a localização dele até a cidade de Bacabal. Aí em Bacabal nós desistimos. Falei, não, tá muito longe.
vamos deixar esse cara quieto, na hora certa ele roda. Aí a gente parou em Bacabal para descansar e daí perdeu a localização dele, né? Posteriormente descobriu-se que ele tinha ido até a Bahia, foi se refugiar na Bahia, lá na casa de uns parentes. Mas esse indivíduo escapou da gente, porém continuou no crime, e aí foi preso. Foi preso depois tentando fazer um assalto de novo a um carro forte lá em Belém do Pará. Foi preso, mandaram para o presídio, aí a gente cumpriu o nosso mandado de prisão também, né? Ia conduzir ele para Gurupi, só que antes dele vir para Gurupi, foi resgatado dentro do presídio de Belém. Bem vizinho a Belém lá, né? De Santa Maria, se eu não me engano. Os caras invadiram lá com um fuzil e trocou tiro com a polícia, com os agentes lá do presídio, e resgataram ele e mais uns outros assaltantes de banco. E aí, bicho, esses caras fizeram um assalto depois ao avião pagador, que vinha para Belém também. Muito mais milhões do que em Gurupi. Lá eles tiveram êxito no roubo. E levaram todo o dinheiro. Dividiram o dinheiro, cada um com a quantidade lá milionária. Aí a polícia caiu para cima, lá no caso a polícia do Pará, né? E esse alvo nosso foi morto em conflito lá com a polícia do Pará. E aí encerrou-se o caso de Gurupi. Nós tivemos, dos assaltantes identificados, foram 7 mortos, 7 tombaram em conflito e 4 foram presos. Os 4 que se renderam foram presos, pagaram as suas penas, já estão até na rua, inclusive. Eu acredito que, sem dúvida, planejando aí um assalto em alguma localidade. Mas que não seja em Gurupi, hein? Que se vier aqui é mal, aqui pega. Pra ver onde é que não leva, né? A ganância do ser humano, né? É terrível, é terrível. Acabaram aí perdendo as suas próprias vidas e não usufruíram desse dinheiro. Não usufruíram do dinheiro, causaram um caos tremendo na cidade, né? Perderam a vida, deixaram famílias destruídas, porque os familiares sofrem, né, com essa destruição. Eu acredito que nenhuma mãe quer perder um filho dessa maneira, né? Com certeza não, né? Fazendo coisa errada, né? A mãe é uma notícia muito triste. Era um novo né? cangaço? Era não, né? A modalidade, novo cangaço, na verdade, não é um grupo. O novo cangaço é a modalidade que eles praticam o assalto, né? Que é o quê? Eles chegam, sitiam a cidade, causam o terror e pega todo mundo de refém para que a polícia não consiga chegar perto. É essa modalidade. E aquela de Gurupi, sim, foi praticada na modalidade novo cangaço. Cara, e aí foi interessante depois que finalizou a operação. Se tu vê, assim, você vê a evolução do crime. Aí entra a questão política. O que me fez a vir para o lado político também? A falta de políticas públicas para combater essa violência que está prosperando no Brasil. Tinha um cara lá esse foi tombado em combate, que assaltou o banco. Brincadeira, mano, eu conheço o cara aqui de Gurupi. O cara era de Gurupi, é baiano, mas morava em Gurupi, né? Foi preso em Gurupi por furto. Furtou, eu não lembro o que foi o objeto, mas coisinha, furtozinho simples. Mixaria, não era coisa de grande valor, não. Aí participou desse furto, foi preso, ficou um período lá de 3, 4 meses, foi solto. O próximo evento dele foi um homicídio. Não sei se tu vai lembrar, não sei se tu é de Gurupi há muito tempo. Aquele mototaxista que foi morto, e aí acharam o corpo dele ali na Vila Quixaba. Eu lembro. O próximo à Vila Quixaba. Aquele cara lá que matou o mototaxista, ele foi preso a primeira vez por furto, evoluiu para o homicídio, e aí foi preso por homicídio, depois ele fugiu do presídio, né, trocou de lugar com o irmão que era gêmeos. Eu lembro desse caso também. Era aquele lá. Ele e o irmão foram mortos no assalto aqui do Banco do Brasil. Eram os 2 assaltantes. Então evoluiu de um furto para homicida, para depois participante de assaltante na modalidade novo cangaço. Aí eu estou contando isso para mostrar a evolução, né? Falta de políticas é que leva a esse tipo de situação. O cara comete um delito e aí vai preso e colocado junto com outros tantos de criminosos de periculosidades diferentes. Assim, a gente tem que melhorar isso aí. Já inclusive no papel já tem isso, né? Mas falta ser implantada essa mudança. Tem que haver separação de apenados por crimes praticados e tem que haver uma política pública de tentar evitar que esse cara seja reincidente. Hoje a população carcerária, eu falo sem medo de errar, 90% ou mais são reincidentes. São as mesmas figurinhas. É raridade você ver outra coisa que tem crescido muito também, aqui na cidade de Gurupi tem crescido, mas não como nas cidades grandes, né? É o aumento das facções, né?
Porque as facções eram o quê? Antigamente tinha os grupos, essas guerras de setores, né? Guerra de bairros. E as facções meio que vestiu e se tornou dois rivais, né? Sim, que nem quem predomina na cidade de Gurupi em facções que nós falamos é o PCC, Comando Vermelho, né? Vermelho. E essas outras mais que tem em São Paulo, Rio de Janeiro, mas aqui na cidade de Gurupi, mesmo sendo uma cidade pequena, nós vemos que tem crescido, né? Estão surgindo umas outras aí, né? Outras facções, mas as dominantes são essas, PCC e Comando Vermelho. E é isso mesmo, Gurupi. Quando a gente ouvia falar de Comando Vermelho ou de PCC, era uma utopia. Falando, isso é coisa lá de São Paulo, lá do Rio, isso não chega aqui, não vem para Gurupi. E aí chegou, se instalou e estão crescendo. Mas eles chegam assim, pelos presídios, né? A porta de entrada foi pelo sistema prisional, né? Aí aquela história da separação, que a gente acabou de falar. Foi preso os caras aqui de Gurupi que não sabia de nada. Aí vai preso um cara que veio lá de São Paulo, aconteceu muito. Um paulista chegou, cai aqui dentro junto com esses meninos, que era menino. E aí começou a passar, não, mano, é assim, faz isso, faz aquilo, começou a mostrar a estrutura. E os caras, é por isso que são chamados de crime organizado, porque os caras são organizados mesmo, infelizmente. Então se a gente não combater, vai embora. Um exemplo agora é o PCC, né? Tá sendo descoberto aí pela Justiça Federal, o PCC, dono de postos de combustíveis, donos de empresa, estão investindo no comércio internacional. Hoje os caras lavam dinheiro com criptomoedas, então, assim, os caras são bastante organizados. Se o Estado não se organizar, vai perder. Vai chegar uma situação aí de criar Farcs lá da Colômbia, vai chegar na situação do Oriente Médio, onde há uma guerra de grupos que dominam o Estado. Lá no Rio de Janeiro já acontece isso, né? Uma coisa também que a gente vê muito, pelo menos nessas cidades grandes, né? É o próprio crime organizado financiando ali até a questão da política, né? Demais. Financiando políticos deles, porque ele sabe que o político ali, ele tem ali um certo poder, né? Se nós podemos dizer assim. Demais. E eles viram isso. Viram isso. Mais uma vez, os caras são organizados. E eu vou mais além, os caras financiam a política, os caras financiam, eu acredito que tem financiamento de advogados, de juízes, de policiais, porque não justifica. Políticas públicas no Brasil que defendem a criminalidade, no judiciário, por que eu falo sem medo de errar? E aí eu posso até ser punido por isso, mas eu não tenho medo. Eu falo e falo, Josué Gomes está afirmando. O que justifica o ministro do Supremo Federal, o senhor Lewandowski, o que justifica o senhor proibir a polícia de fazer operações no morro onde a facção domina? O que justifica isso? Estranho, né? O mínimo estranheza. Então, assim, eu acredito que os caras têm sim influência. Ou que não seja diretamente com o ministro, com o juiz, mas tem influência com uma ONG, com um advogado que vai lá e consegue negociar, não sei. Cara, tem que mudar. Se não mudar, vai criar um problema irreversível pra gente. Alguém fez esse pedido pra ele, né? E ele atendeu esse pedido. Ele atendeu o pedido. A polícia está proibida lá no Rio de Janeiro de subir no morro sem autorização do Supremo. Aliás, foi proibido de subir, nem autorizava não. Falou, a polícia não vai subir e pronto. Agora está voltando à normalidade, mas aí cara, isso me deixa contrariado demais, ver um juiz proibir a polícia de fazer o papel dela. Não tem condição. Uma coisa que me deixou bastante revoltado também, e aí lógico que foge um pouquinho da questão do crime organizado, mas interferência do judiciário também, com relação à política. No Brasil, é crime eleitoral o transporte de eleitores no dia da eleição. O partido político não pode disponibilizar um carro e levar eleitores para votar. Eu, candidato, não posso locar uma van e falar, você vai carregar eleitores para ir votar. Se for pego, é configurado flagrante de crime eleitoral e o partido ou o candidato que financiou esse transporte, ele vai ser cassado. Se ele for eleito, ele vai ser derrubado do cargo e o partido vai ser punido. E aí ocorreu no Brasil isso nas últimas eleições, onde disputaram o Bolsonaro e o Lula. A PRF montou operações lá no Nordeste para coibir o transporte de eleitores. E aí hoje nós temos policiais rodoviários presos e sendo
punidos. Tem um inquérito aí que os caras foram denunciados agora porque fizeram operações de combate ao transporte de eleitores. Estavam combatendo o crime eleitoral. Algo que é legal, né? Que é legal. Eles trabalham dentro da lei. Mas hoje a gente tem um judiciário desvirtuado. E aí, quando eu falo judiciário, eu falo principalmente no Supremo Tribunal Federal, que é um judiciário maior da nossa nação e que tem interferido muito. Eu era muito feliz quando o juiz decidia, quando o juiz não dava opinião. O juiz que eu falo, o ministro. O juiz está lá para julgar, ser imparcial. Por isso que fala que a justiça é cega. Ele não pode tomar partida, ele tem que julgar o que está dentro da lei. Hoje tem um tema no Brasil aí de repercussão. Hoje você vê ministro dando opinião. Antes da decisão, o ministro dá opinião. Isso é inaceitável, cara. Não pode. Ele está lá para julgar, ele não está lá para dar opinião. Ele tem que fazer o papel dele de ministro, de juiz, de julgar. É certo ou errado, só isso. Ele não tem que emitir opinião de nada. E a gente era feliz quando não tínhamos essa opinião do judiciário. Depois que virou essa modinha, acabou. Eles podem tudo e nós não podemos nada. Hoje nós temos... Parece que quando a direita teve esse crescimento, né? Esse crescimento estrondoso que teve agora, né? Uns 2 anos para cá, né? Parece que o juiz, vou tomar o partido. Despertou, né? A impressão que fica é justamente essa. Parece que despertou um sentimento neles em que eles querem coibir esse crescimento da direita. Não sei se eles entendem ser ruim, mas eles querem coibir esse sentimento da direita. E aí passa, no meu ponto de vista, a fazer errado. Eu não concordo. E, infelizmente, quem faz esse posicionamento é a Suprema Corte. E aí nós vamos recorrer a quem? Se o ministro Alexandre de Moraes toma decisões lá, eu vou recorrer a quem? Ao ministro? A ele que tomou a decisão? Como é o caso lá, aquele caso lá, em que ele foi vítima lá de uma suposta agressão de uma família lá em Roma, né? Ele foi vítima, ele foi o denunciante e ele foi o juiz que decidiu. Então ele é vítima, promotor e juiz. Não existe isso no ordenamento jurídico. Tem que haver uma mudança. Mas o cenário não parece ser agradável, não. Tudo indica que tá Esses complicado. dias eu estava vendo uma matéria e o senhor até falou algo aí que eu acredito que vai encaixar certinho. O senhor falou que vocês na operação estavam esperando ali expedir um mandato, né? Sim. Expedir um mandato. Sim. E eu estava vendo uma matéria, um juiz que ele anulou toda uma operação porque não tinha um mandato para os policiais fazer aquilo, mesmo ele tendo certeza que ali naquela casa tinha aquela substância, ele entrou e eles anularam aquilo. São situações diferentes, mas eu entendi o teu posicionamento. No nosso caso lá, era um mandato de prisão, né? A gente estava esperando um mandato de prisão para ir lá e prender os caras. Nesse caso aí da tua história, é um flagrante delito. Os policiais entraram numa residência em razão de um flagrante delito. Eu imagino que tenha sido isso. Nesse caso, não há necessidade de mandado não há necessidade de uma ordem judicial. Você está em uma situação de flagrante delito. Entendi. E aí não só a polícia pode fazer esse flagrante, mas como qualquer cidadão. Qualquer cidadão brasileiro, ele pode fazer um flagrante delito de alguém. A polícia tem o dever. Você pode, eu tenho a obrigação de fazer, independente de decisão judicial ou não. Mas está ocorrendo muito isso. Eles estão desvirtuando a norma e aí cada um tem um entendimento e eles, embasados nesses entendimentos, tomam decisões que acabam prejudicando o coletivo, infelizmente. E aí tu vai recorrer para quem? Se é ele que manda, infelizmente é aceitar. É por isso que nós temos, e aí talvez até seja em razão disso, eu imagino, que nós temos um aumento da criminalidade, porque chega um ponto que o policial vai falar, tô enxugando gelo, não vou mais dar conta. Eu faço uma coisa hoje, amanhã ele vem e desfaz. Então assim, o cara chega um momento que o cara cansa. Não é todos não, mas eu acredito que já tem um bocado aí cansado dessa situação. E aí acaba prejudicando quem? A sociedade. O mais prejudicado é a sociedade. Porque o policial está fazendo o trabalho dele, ele está aprendendo. O policial está fazendo. Você prende o cara hoje, amanhã o cara está solto. Ou você prende o cara hoje, chega na delegacia, o malandro sai antes de você. Porque a lei está beneficiando ele. Tu leva o cara lá em flagrante, chega lá, o escrivão fala, peraí que eu vou falar com o delegado. Aí o delegado vem, não, mas isso, e tem lá um entendimento dele não, o delegado, ele tá seguindo a lei, o que a lei fala, né? E aí, tem um protocolo a ser seguido. Tem um protocolo a ser seguido. Muitos falam assim, o delegado, a polícia não quis. Não, tá seguindo a lei, você tem que obedecer a lei.
Se tu não obedece à lei, tu está cometendo uma infração, assim como o criminoso. Então tem que ser feito dentro da legalidade. Entendo. Josué, eu queria agora entrar num assunto, a questão da política, né, da candidatura que o senhor teve, que o senhor passou. Sim. Eu queria que o senhor contasse para nós, assim, a maioria dos vereadores que eu conheço, eles falam assim que um candidato, as pessoas começam a ver nele um possível candidato, né, um possível vereador. Sim. E se foi assim com o senhor contar aí como é que foi esse início. E a verdade é essa mesmo. Eu concordo com quem te falou isso. As pessoas olham, tipo assim, a gente tem um projeto. Normalmente nasce de um projeto social ou de uma ideia de combate ao errado. E aí a pessoa fala assim, pô, esse cara aqui me representa. Aí o outro vem e fala, cara, esse me representa, a tua ideia é isso mesmo. E aí nasce aquele desejo da política. No meu caso, foi duplo. Foi desejo duplo. Assim como entrar para a polícia foi inspiração no meu pai, a política foi do mesmo jeito. Aí eu volto lá em Augustinópolis novamente, lá no extremo norte do estado. O ano era 1992, 93, eleições municipais. Meu pai concorreu. E na época eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. Acho que entre 6 e 8. Eu não faço as contas aqui agora, mas eu acho que 6 ou 7. E aí nas eleições naquele tempo, o Brasil muito atrasado, era eleiçãozinha anotada, né? Você votava ali, botava o nome do político e depositava na urna. E na apuração era urna por urna. Um voto para fulano, um voto para ciclano. E aí eu me lembro lá, eu menininho, um voto para o João Gomes, um voto para o Sadoc, um voto para o... não recordo o outro. Outro voto para o João Gomes e vai somando. E aí aquele me despertou uma curiosidade. Eu falei, cara, que trem bonito. Aí eu cresci lembrando daquela história. Aqui em Gurupi, meu pai foi candidato novamente. Representante da igreja. Perdeu a primeira vez, ficou de suplente. Depois veio na segunda. Aliás, na primeira ele foi cassado por uma dupla filiação. Ele concorreu, mas não pôde assumir. Seria pela quantidade de votos que ele teve, ele seria um dos eleitos. Mas devido à dupla filiação, ele não pôde assumir a cadeira e ficou de fora. Na segunda ele ficou de suplente. Depois assumiu por um período. E aí eu vendo aquela trajetória, me inspirava nele. Falei, pô, eu vou tentar também, né? Ele sempre falava, vamos pra política. Não, isso não é pra mim. Apesar de achar bonita, falava que não era pra mim. E aí depois que eu virei policial, eu passei a executar serviços e teve esses momentos de maior conflito, que teve conflito com criminosos, teve retirada de drogas do meio do mundo do crime, mas teve também o lado humano. Eu chegava nas vítimas de furto, a senhorinha lá com a televisão, comprava uma televisão com muito esforço, parcelada em 12 vezes, 24 vezes, e aí chegava um indivíduo usuário de droga, furtava essa televisão, daquela senhorinha que ganhou um salário mínimo, daquele senhorzinho que ganhou um salário mínimo. E aí eu chegava para resolver aquele furto e conversava com a vítima, pegava mais informação. Quando a gente conseguia resolver o problema, devolvia a televisão, na maioria das vezes a gente conseguia devolver, mas criava-se um vínculo de amizade com aquela senhorinha, com aquele senhorzinho, muito do sofrimento que eu tive na infância, da pobreza que a gente passou. E aí, eu na condição melhor financeira e meu pai na condição de diretor do DASE, que é o Departamento de Assistência Social, a gente passava a atender aquela senhorinha, aquele senhorzinho que estava passando por dificuldades. E aí criava um vínculo de amizade. A pessoa falava, ó, que coisa bonita. É raro você ver um policial assim. Foi criando-se um personagem, vamos dizer assim, de policial diferente. Não é aquele policial que só quer ferrar o cara, que quer ir na blitz, meter a multa, apreender o veículo, que quer ir lá, arrebentar a casa, prender o cara. Não. Foi criando-se um personagem policial que atendia a vítima, resolvendo o problema da vítima, e indo mais além, levando uma assistência social àquela vítima. E aí o lado do criminoso também. Quando a gente conseguia pegar o criminoso que via a estrutura dele, falar, pô, por que tu entrou nesse mundo? Ah, foi em razão das drogas, a minha família é família boa, mas eu sou viciado em crack, e aí em crack ou em qualquer outro tipo de entorpecente, e aí aquilo me magoava, falava, cara, cidadão aqui, um cara bom, que era para ser alguma coisa na vida, um policial, um médico, um engenheiro, qualquer coisa, mas deixou-se perder no caminho em razão das drogas. E aí a gente conversava com esse indivíduo também.
buscando meios de tirar aquele indivíduo do mundo das drogas e, consequentemente, do mundo dos crimes. E aí, mais uma vez, criou-se um policial diferente. Esse policial é bom. E aí eu comecei a divulgar um trabalho meu nas redes sociais relacionado a isso. Inicialmente sem pensar em política, mas para tentar mostrar para a sociedade um outro lado da polícia, porque a gente tem uma barreira onde a sociedade acha que a polícia é aquele bichão lá que só quer prejudicar. Verdade, muitas pessoas pensam dessa até forma. Que a pessoa seja vítima, aí a polícia passa a ser bem vista. Mas até enquanto ele não é vítima do crime, a polícia é uma coisa ruim. Aí eu queria quebrar essa barreira, então eu comecei a fazer um trabalho na minha rede social para quebrar essa barreira junto à sociedade. E aí começou a chegar. Cara, que bonita isso aí, chegando elogios e incentivos para continuar com aquilo, e alguns dando ideia com relação à política. Eu pensei, sabe o que é mesmo? Eu, como político, talvez eu consiga fazer um pouco mais do que isso, do que enquanto policial. E aí surgiu o desejo inspirado no velhinho, no meu pai, e esse desejo de fazer algo a mais. Eu quero dar um tique, girar um pouco aqui o gatilho para um algo a mais. Foi quando me deu esse despertar da política. É o que os políticos falaram, né? Os outros que já passaram por aqui falou. É o povo que vê em você um político. Foi assim comigo. Viram, me indicaram, me incentivaram, e aí eu tive a coragem. Falei, eu vou. Venho com projetos bons para a cidade, venho com projetos bonitos, vou combater sim os malefeitos do prefeito ou da prefeita, quem quer que esteja lá. Não venho para ser oposição burra, nem venho para ser situação de fazer tudo que o prefeito quer, eu vou para fazer pela sociedade. Apresentei projetos bonitos, mas infelizmente não foi o que a maioria decidiu, né? Nessa primeira abordagem que o senhor fazia com as pessoas, assim, falando que o senhor era um candidato, as pessoas ali ficavam ali espantadas, o senhor vai entrar agora também? Teve muito. Como eu sou funcionário público, policial civil, eu tive que me afastar da função, né? 3 meses de campanha. Antes dos 3 meses de campanha, eu não tocava no assunto, o tratamento continuava igual. Aí quando eu falei, estou afastado, primeiro dia 6 de julho, estou afastado da polícia e agora eu sou candidato. Aí comecei a divulgar nas redes sociais e nas visitas. Alguns falavam, não, muito bom, é isso mesmo, você vai ser um cara bom, teus projetos são bons, parece que você vai ser um cara diferenciado. O outro falava, opa, não, você vai largar a polícia, cara, para ser político? Não vou largar. Vamos trabalhar junto, eu não preciso largar a polícia, eu vou continuar policial e político. Teve muito isso. Alguns se animaram e incentivaram, outros ficavam assustados e falando, não, isso aí não dá certo, tal. Teve alguns que falaram contra também, inclusive colegas de serviço, falou, moço, larga isso aí, não vira, tal. Vai tirar 50 votos, vai só passar vergonha. Rapaz, tem uns amigos que... Eu falei, mas vamos lá, vamos tentar. E aí tentei, e trouxe, quando eu apresentava os projetos, a população que recebia esses projetos falava, ó, é isso que o Gurupi precisa. Algo que as pessoas veem também quando um policial ele se candidata ali é a honestidade, né? Do policial ali, não, vai colocar um ali agora que ele vai fazer a diferença ali. Uma boa parcela. As pessoas hoje estão assim meio que cansadas, né? De alguns políticos, não todos, eles estão cansados daqueles políticos ali que entram passando e eles continuam do mesmo jeito. Infelizmente, né? Uma boa parcela do eleitorado grupiense e do Brasil, vamos falar assim, tem esse sentimento, fala, não, o policial talvez seja um cara bom porque pela postura dele. O juiz, o Sérgio Moro foi eleito pela postura que ele mostrou. E aí a gente teve muito isso em Gurupi, o pessoal falava, é isso que precisamos, de pessoas diferentes. Nós temos vereador em Gurupi que estão lá, tem gente lá que estava há 4, há 8, há 12, tem gente que foi há 16 agora, né? A maioria deles foram há 16 anos agora. Eleito, 3, 4 vezes reeleitos. E aí a gente tinha muito da população, o pessoal falava, não, nós temos que trocar esse pessoal, tá na hora de mudar, Gurupi precisa mudar. E aí eu falei, cara, você tá me dando uma vibração boa, parece que Gurupi vai fazer uma mudança. Eu apostava no mínimo 50% de mudança, quando vai trocar 50% da Câmara de Vereadores. E aí no final, infelizmente, não mudou. Por quê? Apesar desse sentimento que você eleitor, que o eleitor tem, que eu vi muito da boca de eleitores aí falando isso, tem que mudar, parece que há um mecanismo, e aí o pessoal se deixa levar muito pelo toma lá, dá cá. Quem já é vereador tem um grupo de pessoas que trabalham no município,
que trabalham na Câmara de Vereadores ou no Estado, contratados porque o vereador indicou. E aí aquele grupo consegue reunir votos para eleger esse vereador e ele tem se perpetuado lá dentro. E pessoas novas que vêm até com projetos bons, infelizmente chega e não consegue romper essa barreira. A gente teve, o Gurupi está com 17 vagas agora, né? Eram 15, foi para 17. Desses 17, tem 4 novatos. 4 ou 5 novatos, não me foge a cabeça. Não chegou nem na... Eu acho que só 4 ou 5. Dos 14, vamos lá, dos 14 que já eram vereadores, que concorreram, eram 15, mais um foi para Cariri, que é o Valdoni, então ficou 14. Dos 14 vereadores que concorreram à reeleição pela 4ª vez, 11 foram reeleitos. Então, assim, aquele desejo da população de mudança não se confirmou nas urnas. Muito por isso, pelo toma lá da cá e também pelo isento. Uma coisa que eu observei, aquele cara que está contrariado com a política, deixa de exercer o seu direito constitucional. Ele prefere não ir votar ou anular o voto, achando que vai fazer a mudança. E não vai. Não faz a mudança desse jeito, meu amigo. Aí eu vou fazer um apelo a você, eleitor, que votou em branco, que votou nulo, que anulou o seu voto, que deixou de comparecer às urnas. Não é assim que vocês vão fazer a mudança. Infelizmente, não. Eu pensava que era assim também, mas infelizmente não é assim. Depois que eu decidi entrar para a política com o desejo da mudança, eu entendi que não é assim que se faz a mudança. A gente não muda se isentando do problema, a gente muda atacando o problema. E aí, nós tivemos 800 e tantos votos anulados que daria para eleger um vereador. Esses revoltados que anularam o voto deixaram de eleger um vereador que poderia ir lá fazer a mudança. Nós tivemos 600 e outros tantos votos em brancos e nós tivemos mais de 3.000 abstenções. Mais de 3.000 pessoas que deixaram de comparecer às urnas. Somando isso aí, esses votos de abstenção, de branco e nulo, se vocês realmente quisessem fazer a mudança, vocês tinham o poder na mão de colocar dentro da Câmara de Gurupi 4 vereadores tranquilamente. 4 vereadores vocês colocariam lá dentro para brigar por mudança, para brigar por vocês. E quando vocês deixaram de fazer isso, vocês oportunizaram o mesmo do mesmo, a 8 e a 16. Então vamos mudar a mentalidade, vamos tentar fazer isso diferente. Vamos trazer pessoas novas que tenham realmente projetos para Gurupi. É uma vergonha a política. Apesar de hoje eu me considerar político e vou continuar na política, mas tem algumas coisas que me envergonham. Mas é isso que eu venho para combater. Eu falei isso na campanha e vou repetir para vocês. Seria bom, apesar do gasto financeiro que ocorre numa campanha política, e aí não só dos candidatos, eu falo de você, eleitor, que quem financia é você. Apesar desse gasto, seria bom que tivesse campanha política todos os anos. Seria bom. Sabe por quê? Porque é em ano de eleições que as obras acontecem. Em eleição você tem asfalto, você tem praça, você tem rodoviária, você tem aumento de salário de professor, de médico, de enfermeiro, você tem hospital bom. Passou isso aí, meu amigo, tchau, só na próxima. O exemplo tá aí, eu não preciso nem citar não, né? Sai na rua, eu desafio você saindo. Tu, Alan, da imprensa, sai na rua, procura uma máquina aí de asfalto que está recapeando a cidade. Vai numa pracinha dessas que estavam sendo feitas a todo vapor, vê quantos funcionários tem, se tem funcionário naquela pracinha. Vamos lá na rodoviária, o que está acontecendo lá? Cadê? Então, assim, eu brinco com esse negócio de ter política todo ano muito por isso. Mas é só brincadeira mesmo, não seria bom não, porque é muito dinheiro investido numa campanha política. E o dinheiro é nosso. 6 bi, né? Parece que o Senado aprovou 6 bi de reais para a campanha. 6 bi. E aí vai de cima a baixo, lá do Senado, no município, no estado e tudo. Tá chegando, ano que vem vai ter campanha de novo aí. Mais uma vez vai surgir as obras. Já começaram a falar do hospital, né? O hospital Já começaram a falar. Nós temos quanto tempo de hospital parado? Quase 20 anos, né? Já tem tempo. Quase 20 anos para concluir o hospital. Já apareceram uns falando. Já vão mexer no hospital agora de novo. Agora o hospital sai até passar as eleições. Depois que passar as eleições, fica tudo do mesmo jeito. Não sai, infelizmente. E aí nós temos que mudar. É isso que eu falo. Vamos mudar, cara. Troca
troca esses políticos velhos que não querem fazer nada e vamos colocar pessoas novas lá dentro que venham com projetos. Analisa os projetos. Se você julgar que aqueles projetos são bons, dê esse voto lá de confiança, aposta naquela pessoa que talvez é muito melhor do que deixar esse curralzinho eleitoral aí, mantendo vereadores, prefeitos, deputados e outros tantos aí. Então, vamos tentar mudar, vamos tentar fazer a diferença. Era esse o meu desejo, mas infelizmente não ocorreu. A gente vai tentar numa próxima aí, pode ser que consiga. Algo que o candidato que está indo pela primeira vez, igual foi o caso do senhor também, ele sofre porque tem o período que ele tem ali para dizer que ele é candidato, né? Tem isso, não tem? Ele não pode pedir voto, né? Que não pode. Tem a pré-campanha que eles falam, né? Que é 30 dias antes, ali no mês de julho é a pré-campanha. Aí você consegue divulgar de uma forma, mas não posso pedir voto, eu posso pedir apoio. Tipo, me apoia de alguma coisa, mas não posso pedir voto. Aí você fica ali 30 dias demonstrando para a pessoa que você vai ser candidato, mas só pode fazer campanha depois, lá no final. Então, assim... Isso meio que... Eu acredito que isso prejudica um pouco, né? Na minha opinião. Claro. Por um lado foi ruim em prejudicar o candidato, principalmente, que foi o meu caso, que não era tão conhecido, né? Eu acho que numa próxima agora vai ser bem mais fácil. Quando falar, Josué Gomes, candidato a vereador, muita gente já vai conhecer, então se torna bem mais fácil. Mas eu acho que tem essa dificuldade, sim. Tem esse lado ruim. Por outro lado, houve a mudança que eu acho benéfica. Antigamente era 6 meses de campanha. Isso era muito chato. Cara, a pessoa, eu detestava. Eu chegava em casa para assistir, daqui a pouco, horário político gratuito. Ali, dá vontade de falar besteira. Então, assim, nessa época a internet era mais difícil também. Ninguém tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha Sky, não tinha nada. Aí tinha que ou desligava a TV e ia jogar bola e peteca, ou ficava vendo aqueles cabos lá falando. A pessoa, 6 meses ouvindo aquela baboseira. Eu acho que não. O correto é, você acompanha, o eleitor vai decidir como? Acompanha a trajetória do candidato ali um período antes, vai buscar informações. Hoje a rede social, a internet está muito boa quanto a isso. Hoje, se o Alan for falar, eu sou candidato, você vem aqui no Instagram, busca a vida do Alan, tu consegue tudo. Então, assim, não precisa passar 6 meses ouvindo o Alan falar que é candidato. Você vai lá e busca a vida do Alan que está na internet. Não precisa passar 6 meses ouvindo o Josué Gomes falando que é candidato. Vai lá e busca nas redes sociais a vida do Josué Gomes, o que ele tem de projeto, o que ele pensa para a cidade. É isso que a gente quer. As redes sociais ajudou muito nessa... Facilitou demais da conta. É verdade. Josué, uma coisa assim que eu queria perguntar para o senhor, que nem o senhor é policial civil, e assim, como que o senhor faz para ali distinguir ali, às vezes tem um tipo de crime, que aquele crime ali mexe mesmo com a gente. Eu sou evangelista ali na casa de prisão. Eu parei agora recentemente que a minha esposa está grávida, mas a gente vai ali e a gente vê que tem uns crimes que são bem pesados. E como que o senhor, assim, como policial, faz para não levar, vamos dizer assim, aquilo pro coração ou para a vida do senhor? Bem difícil, né? Não tem como, cara, não tem como. Assim, a gente consegue fazer ações, mas não tem como não levar, não. Quando você vê um furto, é uma coisa. Aí você vê um roubo, já começa a pesar. Tu vê um latrocínio, fala, matou pra roubar. Já dá uma raiva tremenda. Quando tu vê o estupro, aí, meu irmão, eu acho que não tem ser humano que suporta, não. Você baixa aquela coisa no teu corpo ali, tu fala, vamos pegar, não tem como deixar solto. Tinha um caso ali na CPP bem pesado que aconteceu recentemente. E eu lembro que eu cheguei lá, até o agente falou assim, aquele fulano tá aí. E eu olhei assim, chegou a sentir nele que ele tava com uma raiva tão grande. E assim, nós que vamos pregar ali a palavra de Deus, o senhor que já foi na igreja também, o pai do senhor é pastor também, acredito que deve compartilhar desse sentimento também, que mesmo que aquela pessoa fez uma coisa tão grave, a gente sabe que Jesus perdoa, mas não deixa de ficar na gente, né? Aquilo. Jesus perdoa, ensina a gente a perdoar, mas infelizmente o ser humano difícil. É falho, né? Ainda mais quando é um crime desse, que é como eu citei o caso de estupro, que para mim é um dos piores. Ocorreu agora recentemente. Um indivíduo que já era conhecido, traficantezinho, era traficante, depois, não sei por contas d'água, se revelou estuprador também. E aí vinham ocorrendo estupros em Gurupi, sequenciais, direto ocorrências de estupro. Falar, estuprou, e aí esse cara foi tão desgraçado, perdão da palavra, mas esse cara foi tão desgraçado, tão maquiavélico, que ele fazia o quê? Abordava as vítimas, vindo do trabalho, da escola, da igreja, essa última estava indo para a igreja. Abordava as vítimas,
E aí independia da idade. Era adulta, era criança assim, era adolescente. Foi o caso da última, indo para a igreja, a menininha de 16 anos, indo para a igreja. Aí esse indivíduo tão maquiavélico, ele abordava a pessoa, simulando estar armado, às vezes até armado, forçava ela a entrar no veículo, carregava para um local ermo, praticava o estupro, na volta, exigia um Pix, falava que eu quero ter o Pix. E aí a pessoa, constrangida, não tinha o que fazer, passava esse Pix, sem saber o que era. Ele ia lá e depositava no Pix da pessoa, da conta dele para a conta da vítima, e falava assim, ó, te mandei dinheiro aí, se tu me denunciar, eu vou falar que é mentira e que tu fez foi programa comigo. Tá aí, tu vai ficar mal falado ainda. Não deixa um caso desse de não mexer, né? E aí muitas mulheres não denunciaram esse indivíduo por isso. Até que tiveram 3 que teve coragem de denunciar. E o bicho foi tão desgraçado que inclusive a gente, quando viu o primeiro relato, falou, que fui estuprado assim, 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 mandou um pix de tanto. Falei, cara, não bate, essa história não bate, isso não foi estupro, não tem lógica. Mas vamos investigar. E aí foi aprofundando. No decorrer das investigações, outro estupro. Aí essa menininha, menor de 16, com 16, indo para a igreja, desesperada, veio e contou a história. Eu falei, olha, é o mesmo relato. Tem um trem diferente, vamos para cima. E aí quando vi o nome do cara, foi o mesmo cara, já era conhecido nosso. Antes de sair a prisão dele por esses estupros, a menina conheceu ele. Falei, esse aqui? Ela, é esse, reconheceu. Aí estava em estado de flagrante, aí é a hora que a gente não suporta. Eu estava em casa, de folga, quando o plantão falou, teve um estupro daquele mesmo caso. Aí eu saí de casa, larguei a família em casa e vim, passei a noite acordado, caçando esse cara juntamente com a equipe, não achou. Passamos o outro dia, até meio-dia procurando, até que achamos ele. E eu não vou mentir não, sabe? Meu desejo é que ele tivesse reagido igual o assaltante do banco fez. Eu sei que é um desejo talvez até pecaminoso, mas eu desejei, cara. É um crime. Porque mexe, né? Mexe com... Na hora que eu vi a menina, cara, aí eu lembro da minha esposa, eu lembro da minha filha, da minha irmã, da minha mãe. Quem não lembra, né? Fala assim, pô, podia ter sido. Podia ter sido a minha filha, a sua. Então assim, não me julgue. Eu sei que vai ter, talvez tenha alguns aí que vão criticar, mas poderia ter sido a sua irmã, a sua filha. Me entenda. Mas aí assim, é o sentimento que a gente tem, mas não pode fazer. É só o desejo. O desejo era que ele reagisse, mas não reagiu. É impossível mesmo da pessoa não se comover com aquela situação ali. Igual o senhor estava de folga e foi ali para procurar ele e até achar. Fui para falar, vamos pegar esse cara aqui. Não tem como deixar um monstro desse solto na rua, não. E aí nós tivemos essas 3 vítimas. E depois houve relato. Uma pessoa do hospital falou, teve vários relatos aqui de pessoas que vieram procurar a medicação, porque tem um protocolo de medicação lá para quem é vítima de estupro, né? E aí teve várias pessoas que vieram procurar esse protocolo. Tá aqui, deu mais de 7. Essas 7 não quiseram fazer a ocorrência, não quiseram se expor, porque a vítima de estupro, tem uma cultura no Brasil, e aí tem que mudar isso também, a vítima de estupro, ela já se constrange ao ponto de não querer levar aquela informação para frente. Só o fato dela ter sido vítima já é um constrangimento suficiente para a maioria não fazer a denúncia. E aí o miserável ainda fazia um pix para ela, aí complicava mais ainda. Então, a maioria não quis fazer a ocorrência. Mas ele foi pego nesse flagrante, foi condenado, pegou 9 anos e alguma coisa do estupro, foi condenado pelo tráfico e tem mais esses 2 estupros que estão finalizando e vai ser condenado também. Com fé em Deus, vai ficar lá quietinho, servindo lá não vou falar não, mas ele sabe. E como que pode, de onde é que uma pessoa deve ser do diabo para ter uma ideia tão estranha, esquisita desse jeito, ele pegar o número da pessoa, porque ao mesmo tempo que ele fazia aquilo, ele estava dando a pista, né? Foi isso que deixou a gente encabulado. Quem via ali podia pensar, não, tá estranha essa história, ninguém faz isso. Cara, o grau de pensamento dele foi tão grande que ele teve essa capacidade de falar, eu vou colocar o meu nome na pista, vão saber. Se alguém me acusar, vão saber que foi eu, mas não vai provar, porque eu paguei. A tese de defesa dele era essa. Primeiramente, ele constranger a vítima ao ponto dela não denunciar, e em caso de denúncia, ele alegar que não, foi programa. Eu fiz programa. E aí ele se enrolou nessa última, ele alegou isso, inclusive, na audiência. Alegou que, não, já conheço a X aí há muito tempo, ela já fica com muita gente,
E aí os caras me falaram dela, eu cheguei nela e fiz um programa, paguei. Só que ele não contava que o laudo do IML constatou que a menina era virgem. O rompimento de ímen tinha sido recente. Então assim, como que uma menina virgem faz programa há muito tempo e fez programa com ele? Além do mais, a palavra da vítima também é suficiente. E aí juntou a palavra da vítima, bateu certinho com o que ela contou, com o que a gente apurou, imagem de segurança e outras testemunhas, e bateu certinho com a das outras duas vítimas. Então assim, ele não teve muito para onde fugir não. Pelo menos da cadeia ele não escapou. Mas o grau do cara foi assim, absurdo. Ele foi muito inteligente, por assim dizer, né? Vamos dizer assim, inteligente. Usou a inteligência para o mal. Porque quem via passando tava, não, aquilo tá estranho. Não tem lógica, quem que acreditaria? E eu acredito que esse foi o primeiro crime dele dessa área, né? Igual você explicou, ele mexia com furto, tráfico. Ele já tinha sido preso outras vezes por tráfico, né? Nunca tinha ocorrido informações de estupro, não. Foi o que gerou surpresa pra gente, inclusive, foi isso. A modalidade que foi executada e ter sido aquele indivíduo lá. Eu falei, mas esse cara é traficante, ele nunca mexeu com estupro. Mas aí depois surgiu, foi muitas vítimas, infelizmente, e muitas delas não fizeram ocorrência. Se todas elas tivessem tido a coragem de revelar a situação, esse indivíduo ficaria aí pelo menos os 30 anos, que é o que o Brasil permite. Ele ficaria os 30 anos preso, tranquilo. Aí no caso ele foi julgado só por causa dessa? Foi julgado dessa do flagrante e de outras duas que vai ser julgado ainda. Então assim, talvez ele pegue mais 2 condenações. Juntando essas outras duas, ele chegue aí seus 20 a 25 anos de prisão. Mas se as outras 7 também fizessem, ele chegaria a 30, 40, 50, tranquilo. Esse indivíduo não voltaria para a rua. Pode ser que ele volte para a rua aí um tempo e continue praticando esse crime repulsivo, no meu ponto de vista, que eu não gosto e infelizmente não perdoo, mesmo sendo ensinamento de Deus, perdoar o seu próximo, esse eu não perdoo. Pode ser que eu consiga perdoar algum dia, mas é muito difícil, né? Mexe demais com a gente. Mexe demais. Nós já estamos chegando, José Gomes, finalmente, e nós abre esse espaço, né, das considerações finais, para o senhor fazer os agradecimentos, né? E a gente sempre fala para o convidado deixar uma mensagem para as futuras gerações. Quando a maioria são evangélicos, a gente pede para deixar uma passagem bíblica. Alguns que não são do segmento, pode deixar aí um conselho para as futuras gerações. O senhor pode falar também da candidatura do senhor, o senhor vai continuar, né? Certo. O senhor está com a oportunidade. Perfeito, maravilha. Primeiramente, agradecer mais uma vez ao Alan. Muito obrigado, Alan, pela abertura do espaço. É muito importante esse projeto que tu está fazendo. Importante para a população de Gurupi ver as propostas, ver as ideias e um pouco de história de vida das pessoas que por aqui passam, que é como o meu caso. Eu agradeço muito essa oportunidade e quero falar para você, especialmente para você, cidadão gurupiense, com relação ao futuro que o Alan me falou. A gente tem a possibilidade de fazer o futuro. Nós vivemos o hoje, o presente, que às vezes não está sendo agradável, e a gente, normalmente, é natural do ser humano buscar facilidades. Só que às vezes o caminho mais fácil nem sempre é o correto e não é o que vai te levar a um futuro melhor. Então, tenha bastante cautela, você jovem que está agora aí saindo da fase adolescente, entrando no mercado de trabalho, tenha bastante cautela com amigos, com as decisões que você escolha, que você vai fazer escolha. Cuidado e busque o futuro para você e para sua família. Evite o mundo do crime, não caia na conversinha de amigo, evite esse negócio de facção aí, vai ter amigos que vai te chamar para facção, sai fora disso aí, que isso aí só leva à morte e à prisão. Então, pula fora. Para você, gurupiense, eleitor, eu como candidato que eu fui nas últimas eleições, mais uma vez agradeço a vocês que votaram em mim, foi muito obrigado, foram 461 votos, obrigado por essa oportunidade que me deram. Infelizmente não foi suficiente para chegar lá, mas eu quero falar para você que votou nulo, para você que votou branco e para você que deixou de votar, eu quero fazer um apelo a você mais uma vez. Vamos mudar, vamos fazer diferente. Nas próximas eleições, venha, analise o perfil do candidato e as propostas e vamos tentar mudar essa realidade. Gurupi precisa mais, Gurupi merece mais.
Eu conto com vocês para a mudança e para uma mudança boa. Nós precisamos de uma cidade com mais emprego, nós precisamos de uma cidade com mais segurança e uma cidade melhor para os nossos filhos e os nossos netos. Não pense só em você, pense nas gerações futuras. É esse o meu apelo que eu faço a você. Vamos mudar. Muito obrigado. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus por mais esse episódio. Quero agradecer aqui ao Josué Gomes, que tirou aí esse tempo. Sei que a vida do senhor é bem corrida, para estar aqui hoje falando um pouco da trajetória de vida do senhor. Quero aqui deixar os meus parabéns para o senhor pela essa história de superação, a qual o senhor veio com a família do senhor, juntamente com o pai do senhor, para cá, para Gurupi, muito pequeno ainda. E Deus abençoe a vida de vocês, o pai do senhor, e deixou um exemplo grande para todos os filhos, direcionando cada um. Quero parabenizar o senhor também pela primeira vez que o senhor se candidatou. Foi uma quantidade de votos aí grande, né, para quem entrou pela primeira vez. Aí teve pouco tempo para divulgar o nome. Verdade. E teve aí uma grande experiência, e eu deixo meus parabéns. Muito obrigado. Por esse episódio aqui maravilhoso. Que Deus continue abençoando o senhor, continue nessa força, nessa garra. E eu sei que o senhor falou que o policial ele não é o herói, mas eu acredito que bastante pessoas aplaudem a Polícia Civil, a Polícia Militar, todas essa a polícia, né, que está aí ajudando a sociedade, contribuindo a cada dia. Quero aqui também agradecer os nossos seguidores do podcast Verdade Viva, e este foi mais um episódio.